Ok, chegamos ao final da lição número 2, a lição que falou sobre a vida, a salvação centralizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A vida eterna centralizada no Senhor Jesus. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele ainda disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores inglês, ele disse, eu nunca vi em minha vida ministerial nenhuma pessoa que se aproximasse de Deus através de Jesus que fosse rejeitado. Todos são bem-vindos e Deus os aceita. Por isso, ao resumirmos o estudo da semana sobre o grande plano da salvação centralizado em Cristo, nós temos que perceber que o amor divino estava em todas as etapas da salvação do ser humano. Deus nos amou os pecadores de uma maneira tão plena que quebrou os laços do pecado. Foi assim com os crentes de Éfeso, uma comunidade cristã que se aproximou de Deus através da pessoa do Senhor Jesus. Estavam mergulhados na idolatria, na magia, na superstição, mas Deus usou o apóstolo Paulo como instrumento de salvação daquele povo. Agora, o apóstolo Paulo escrevia aos cristãos de Éfeso para que eles não desanimassem da fé, para que continuassem firmes, crendo na salvação centralizada em Cristo Jesus. E Deus estendeu essa mesma eleição de salvação para a nossa vida neste tempo. Por isso podemos dizer, louvado seja Deus pela salvação providenciada para todos nós. Existe na Inglaterra um sistema de salvar vidas para não morrerem de descarga elétrica que ilustra o plano da salvação. Todas as casas da Europa são equipadas com um dispositivo na caixa de luz que possibilita a salvação de muitas pessoas. E já aconteceu a salvação de muitas pessoas. O dispositivo é colocado para que, se houver uma descarga, se houver assim um choque em alguma pessoa, o sistema desativa toda a energia assim, em milissegundos. Se uma criança colocar um objeto, por exemplo, metálico dentro de uma tomada, o sistema desliga a energia automaticamente. A criança sente apenas um leve tremor, só isso, mas a criança não morre. Se uma pessoa estiver fazendo um reparo, por exemplo, num chuveiro, e dois fios de alta tensão se juntarem, logicamente daria um pipoco, e se a pessoa estiver segurando, pode tomar um choque violento. Quando o sistema percebe que existe um aumento de tensão, o disjuntor cai na hora. E a pessoa não toma nenhum choque. Quando Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus providenciou também um sistema de desativação da morte. No momento em que Adão e Eva pecaram, eles tinham que morrer. Deus disse, no dia em que vocês comerem da fruta, certamente morrerás. Mas Adão e Eva comeram da fruta e não morreram. Por que não morreram? Porque Deus colocou em atividade esse plano assim de salvação. No momento em que eles comeram da fruta e desobedeceram a Deus, o sistema foi ativado. E esse sistema era Jesus morrendo na cruz. Era o sistema assim que Deus criou lá no céu, um plano de salvação do ser humano centralizado na pessoa do Senhor Jesus. Adão e Eva não morreram a morte física naquele momento. E também não morrerão a morte eterna, porque o sistema de salvação foi ativado no momento em que pecaram. Por isso, Deus ele deve ser louvado por aquilo que ele fez para salvar a humanidade. O apóstolo Paulo explicou isso aos cristãos de Éfeso e por isso mostrou-lhe que havia muitos motivos para assim dar louvor e glórias a Deus pela salvação concedida a todos. Mostrou aos cristãos de Éfeso ainda que através de Jesus, todos que aceitaram o Senhor Jesus, foi-lhes concedido perdão, justificação, adoção, redenção, a alegria da salvação, presença do Espírito Santo e vida eterna no futuro, por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus. Diante disso, nossa resposta a Deus deve ser assim, de adoração, de louvor para Cristo e por Cristo. Nossa devoção e comunhão mostrará que o Espírito Santo está habitando em nosso ser. Por isso o apóstolo Paulo disse, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram.
Por isso, somos, assim, dedicados a Deus e selados no Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse aos Efésios: vocês ouviram a palavra, vocês creram na palavra e foram selados para a vida eterna. E com isso, a garantia foi dada pelo Espírito Santo e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando recebemos esse selamento, nos tornamos pessoas transformadas e diferentes. O grande pregador Moody, ele dizia: se você aceitar Jesus na sua vida, até o seu cãozinho de estimação tem que perceber que você é uma pessoa diferente. Por isso, nós temos que ter esse sentimento de louvor e adoração a Deus pela alegria da salvação. A um grande músico foi perguntado: por que as suas músicas, seus hinos são tão alegres? Ele disse: quando eu penso no que Deus fez para me salvar, eu que era uma pessoa assim envolvida com tantas coisas erradas, quando eu penso na salvação que me foi oferecida, eu tenho que expressar isso através da minha música, porque meu coração quer cantar, quer pular, quer dançar, quer alegria. Então eu coloco isso na expressão da minha música, para dizer o quanto eu estou feliz pela salvação recebida das mãos divinas. Podemos dizer que a carta de Paulo aos Efésios foi uma carta que recomendava o louvor e a adoração. Foi uma carta de doxologia, ensinando as pessoas a renderem graças a Deus, a serem gratas mesmo pela salvação em Cristo Jesus, para as pessoas darem ação de graça, para que as pessoas possam louvar a Deus. Foi assim uma maneira de dizer, uma maneira especial que o apóstolo Paulo tinha de escrever, porque o próprio apóstolo Paulo se sentia feliz pela salvação que Deus lhe concedera. Ele dizia assim: eu sou o menor dos apóstolos, mas Deus me teve por fiel para me colocar no ministério. E eu sou feliz por isso. Por isso é importante que nós reconheçamos que Deus teve um amor imenso para nos salvar e nos incluir no plano da salvação. Ellen White disse que nós devemos até usar expressões coerentes, inteligíveis, para que as pessoas possam ouvir nosso testemunho de salvação. Alguém perguntou assim: se você estivesse numa reunião de ateus e eles dissessem: prova que Deus existe, como é que você faria para provar que Deus existe? Só há uma maneira, disse essa pessoa: você contar para os ateus o que Deus fez na tua vida. É a única maneira de provar que o Senhor Deus existe. Por isso, nós temos que louvá-lo por aquilo que ele fez por todos nós. Ellen White, no livro Conselho à Paz, Professores e Estudantes, na página 245, ela escreveu o seguinte: seja a voz dos seguidores de Cristo exercitada de tal maneira que, em vez de amontoar palavras de modo ininteligível e indistinto, sua anunciação seja clara, forte e edificante. A voz de ações de graça, de louvor e regozijo é ouvida no céu. As vozes dos anjos do céu unem-se aos filhos de Deus na terra, quando eles rendem honra, glória e louvor a Deus e ao Cordeiro, pela grande salvação provida. Quando nós estamos louvando a Deus, os anjos se unem conosco, na alegria da expressão do louvor a Deus pela gratidão, ou seja, por gratidão pela salvação. Muitas pessoas cantam na igreja no piloto automático, estão olhando para a tela ou lendo a letra do hinário, mas muitas vezes nem estão pensando no que estão cantando. Ligam o piloto automático e começam a cantar. Deve haver uma expressão de sinceridade e de gratidão naquilo que nós cantamos. É que Ellen White disse: nosso louvor deve ser inteligível. As pessoas devem ouvir e devem perceber o que é que estamos cantando, louvando a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos ter entendido que a salvação está centralizada na pessoa do Senhor Jesus. Como os crentes de Éfeso acabaram entendendo, e muitos que estavam desanimando retornaram a ter de novo uma convicção e consagração na vida cristã. Deus amado, obrigado, porque essa lição nos ensinou que Jesus Cristo foi o grande motivo da nossa salvação. Obrigado pelo plano da salvação, porque o Senhor estendeu isso a todos nós. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma sexta-feira abençoada e um sábado feliz na presença do Senhor. E não se esqueça, ao estar na igreja, louve a Deus com gratidão no seu coração. Deus abençoe a todos. Amém.